Olá, muito boa noite para você, ligado no canal do Arquibancada Digital. Fim de papo, o jogo acabou, tem alguns minutos aqui no estádio Kleber Andrade. Estamos na zona mista para essa partida 0-0, um jogo duro dentro de campo. Rio Branco 0, Portuguesa 0. Duelo de líderes, a Portuguesa quase já se coloca ali como a primeira classificada nesse grupo, depende de poucos pontos para garantir já na próxima rodada. E aí um Rio Branco que agora vai ter que correr atrás, mas querendo ou não, é um pontinho valioso contra a líder portuguesa. Antes de chamar, a gente está com o Inácio daqui a pouco. Aniversário dele, teve bolo, teve festa, a família fez uma verdadeira surpresa aqui para ele. Eu vou conversar com a Laurinha, que cobriu o Rio Branco, Laurinha. Um jogo... O Rio Branco teve boas oportunidades no início, depois ficou ali equilibrando a posse de bola com a portuguesa. Na verdade, eu acho que as duas equipes tiveram boas oportunidades, né, Vitor? Foi um jogo de igual para igual, dando jus, né, a classificação das duas equipes na tabela. A gente esperava que o Rio Branco fosse, em algum momento ali, né, cravar pelo menos um gol para a equipe do Rio Branco, mas não aconteceu. Mérito das duas equipes, que manteve ali o padrão do jogo. Um jogão de bola, apesar do placar 0-0, que não era o que a gente esperava, né, Vitor? Faltou um golzinho pro Rio Branco, né? Quem acompanhou lá de cima, Lucas Fiorotti, conta pra gente, assim, a sua percepção dessa partida, Lucas. Boa noite. Boa noite, Vitor. Lá de cima, assim, dava pra ver o Rio Branco mantendo mais a posse de bola na primeira etapa, conseguiu criar duas grandes chances no começo, mas não conseguiu balançar a rede da Portuguesa. Depois disso, acabou pecando um pouco na criação de oportunidades, mesmo mantendo mais a posse, e viu a Portuguesa crescer um pouco mais no jogo e fazer o goleirão craque do jogo, o Fernando Henrique, trabalhar mais. Jogo empatado em 0-0, nada preocupante ainda pro Rio Branco, nessa situação no grupo atual na Série D, porém poderia ter colocado um pouquinho mais de pontos na conta para chegar mais perto da classificação. O Lucas Fiorotti falou do Fernando Henrique, que foi escolhido o craque do jogo, Black Box, um hub de bets, e a gente vai ter ali a coletiva do Fernando Henrique, do Rodrigo Fonseca, ao longo ali da nossa programação lá no Instagram e também no YouTube. Vamos conversar agora com o Inácio? Pedir a licença aqui o Inácio. Boa noite, Inácio. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo aniversário e também por ter sido relacionado pela primeira vez para essa partida de hoje. Você que faz um furacão ali no Sub-20 e agora tendo essa oportunidade também de ser observado, ser visto pelo Rodrigo Fonseca. Primeiramente, queria dar um boa noite a todos. E feliz por essa surpresa aí que minha família fez por mim. Feliz também por estar primeiro jogo vindo, o jogo sendo convocado para o jogo da Série D. E isso mostra o fruto do meu trabalho que eu estou fazendo. Então está sendo importante e fico feliz por ele ter me trago para o jogo, porque ele está vendo o meu trabalho que eu estou fazendo. Eu vi você ali, Inácio, na saída do intervalo, conversando com alguns jogadores da Portuguesa. Você tem algum conhecido por lá? Já jogou com alguém lá no futebol paulista? Tenho sim, tenho um conhecido lateral direito da Portuguesa. Ele é mais velho, né, 04, e a gente teve contato lá no Palmeiras, que eu joguei 6 anos no Palmeiras, e tivemos muito contato por lá. Laurinha, Lucas, alguma pergunta para o Inácio? Queria que o Inácio falasse um pouquinho mais sobre essa estreia aí no time titular do Rio Branco, como que foi o sentimento, você que foi craque, né, agora no Campeonato Capixaba Sub-20, queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho com a equipe titular do Rio Branco. A equipe titular é um pouco diferente da gente que vem para a base e sobe para o profissional, mas se a gente subir para o profissional, porque a gente tem uma qualidade, uma capacidade de estar no profissional, e a gente está muito feliz, como eu, o Cauãzinho, tem o Heitor e o Bochecha também que não vieram para o jogo, e a gente está tendo oportunidade, está olhando bem para a gente, e o tratamento sempre é a mesma coisa, na base, no profissional, e tá tudo dando certo, graças a Deus. Uma estreia como relacionado, a gente ainda não teve a oportunidade de te ver jogando, né, de fato, mas eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o sentimento, foi aqui no Kleber Andrade, com a torcida presente, como que você sente a força da nação Capa Preta? A torcida do Rio Branco é uma torcida que não tem palavras, não tem coisa para explicar. E nós só tem que agradecer eles por estar aí no dia a dia, estão nos momentos bons, nos momentos ruins, mas graças a Deus a gente só está vivendo momentos bons. Parabéns, Inácio. Obrigado. Vou aproveitar para chamar o Bruno Silva, que está aqui, o capitão. Vou juntar os dois. A juventude com a experiência, Bruno Silva. Boa noite, você que retorna para a equipe hoje após cumprir suspensão. Mas eu queria primeiro falar do Inácio. Qual a importância de poder passar essa experiência também para os mais jovens, primeira vez dele relacionado hoje? Boa noite, é um prazer, né, cara? A molecada tá vindo aí,
menino do bem, menino que trabalha, que treina, está procurando o espaço dele. Então, que escuta também, acho que é importante, né? Então, acho que tem um futuro promissor aí. E para mim, com meus 39 anos, é um prazer estar dividindo treinamento com ele. E não só ele, tem o Breninho, tem outros aqui, mas especificamente ele aqui. Então, é um prazer que ele tem certeza que ele vai ter um futuro promissor aí. Posições diferentes, né? Mas já perguntou algo pro Bruno Silva de experiência, como se portar em campo? Ah, o Brunão é o nosso capita aí, né? É o cara que nos treinos tá sempre apoiando a gente, cobra na hora que tem que cobrar. E não tem muitas palavras para falar dele, né? Só agradecer pelos momentos que eu tô vivendo com esses grandes jogadores que tá no Rio Branco. Valeu, obrigado, Inácio. Vou te liberar agora para você poder comemorar com a família agora. Vou conversar mais um pouquinho. Vou passar a bola pro Fiorotti para conversar com o Bruno Silva, com o Capita. Bruno, partida muito importante contra a líder portuguesa, acabou que o gol não saiu. O que você achou que faltou para o Rio Branco nesse comando de ataque, você ali organizando mais o time da parte de trás? O que você acha que acabou faltando para o Rio Branco não conseguir ter balançado as redes? Sabíamos que ia ser um jogo difícil, né? É o líder, uma grande equipe e tivemos chance, né? Se a gente faz um gol ali no começo do jogo ali, acho que o jogo seria outro. Eles vieram em busca do empate, foi claro isso. Mas como eu falei, jogo grande, jogo contra o líder, uma grande equipe também. Acho que não temos que reclamar, não. Temos que comemorar esse ponto que é importante para a nossa meta de classificação. Então, mas defensivamente a equipe também se portou bem. Então, acho que teve muitas coisas positivas, né? Acho que tem mais coisa positiva para tirar hoje do que coisas negativas. O Branco tem uma grande chance de classificação para a próxima fase, né? Imagina uma sequência complicada nos próximos jogos. Como é que vocês estão avaliando isso internamente? Como é que vai ser a preparação? Olha, jogo difícil, né? Tratamos cada jogo como uma final. Depende só da gente, vamos ser sinceros que depende da gente a classificação. Temos um clássico, já conversamos ali, já esquecer a portuguesa já é passado, e vamos começar a partir de hoje já a pensar no Porto, que a gente sabe se a gente ganhar esse jogo, acho que a gente vai estar classificado. Então a partir de hoje é começar a pensar no Porto, preparar para o Porto, vamos descansar aí, mas já começar desde hoje ali, nós já falamos que hoje eu só falo de Porto só. Obrigado, passar para você de novo aí, Vitor. Olha, eu agradecer o Bruno Silva, fazer uma última pergunta, agora avaliando essa questão também da reta final. Tem o Porto, depois uma viagem lá para Saquarema contra o Boa Vista e finaliza contra o Maricá. Se a equipe do Rio Branco conseguir essa classificação no próximo jogo, há uma possibilidade, já foi conversado, de dar uma rodagem, minutagem a outros jogadores nesse final de campeonato, de primeira fase? Então, Rodrigo, a gente tem um grupo bastante forte, qualificado, a gente provou isso no jogo passado, onde ficou alguns de fora. Mas eu não quero sair, não, quero jogar. Se a dúvida dele é me tirar, pode deixar que eu tô bem, quero jogar, quero estar podendo ajudar, eu gosto disso. Mas você sabe que também quem manda é o Rodrigo, ele que decide. E quem entrar não tá dando conta do recado. Acho que o mais importante é isso. Então é uma briga boa aí para ele, uma dor de cabeça boa que ele vai ter aí, mas se deixar eu quero estar jogando. Tá certo. A perguntinha bônus, agora sobre a arbitragem. Tive alguns lances ali duvidosos, o Fonseca reclamou demais, vocês também dentro de campo. Mais uma partida, né? Só atrapalhar aqui. Falaram que depois que o Bruno foi pro de carona, ele quis virar Uber e não tá jogando mais bola. Então, desculpa. Sobre a arbitragem, tivemos alguns lances duvidosos. Não, cara, eu dei parabéns para ele. Eu acho que foi uma arbitragem tranquila, boa. Acho que ele não teve culpa, ele apitou as faltas, estava tentando controlar ali. Eu achei que a arbitragem dele foi boa, do Francisco. De outros que a gente já pegou aí, como eu já falei, que é muito fraco, muito ruim a arbitragem. O Francisco hoje está de parabéns, não comprometeu. Acho que um jogo pegado, como você falou, o líder, o vice-líder, todo mundo queria vencer. Não vai acertar tudo, mas não comprometeu em nada, não. Foi uma grande arbitragem, eu falei com ele ali. Valeu, obrigado, Bruno Silva. Boa sorte, sucesso aí no restante. Vamos em busca desse acesso. Você me permite, porque o pós-jogo do Arquibancada Digital, ele tem aquela pitadinha de resenha, né? E aí eu tô vendo aqui com o Robson, se tem algum jogador... Carlinhos, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Não. Que aqui não é Robson Maia, não. Pode deixar que você tá... você tá na nossa mão. A gente conversou lá no campo. Eu queria que você falasse um pouquinho agora pro pós-jogo do Arquibancada Digital sobre a sua entrada, né, na partida da Série D. Você que veio aí de um longo período no departamento médico. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a partida. Sempre difícil entrar num jogo, ainda mais um jogo desse tamanho, tanto pra gente quanto pra eles. Me senti bem com os meus companheiros já, até porque eu já estou há bastante tempo aqui mesmo sem jogar. E assim, como eu falei na primeira entrevista lá, a gente tem time para bater com qualquer um. Então ali eu sabendo da qualidade dos meus companheiros, que não preciso nem falar, já é uma grande motivação para poder estar bem na partida, né? Teve um lance seu ali que levou todo mundo à loucura. A gente achou que ia
mas não foi. Queria que você falasse um pouquinho sobre aquele momento também, se o coração acelerou, se quase comemorou e não foi, como é que rolou isso aí? Passou um turbilhão, né? Ali eu só pensei em chutar para poder fazer o gol, né? Infelizmente, a perninha não teve força para acertar lá na casinha, mas trabalhando que logo logo vai dar certo, vai sair o primeiro. Antes de passar a palavra para os meus amigos, eu ia perguntar exatamente isso, né? Voltou, o departamento já liberou para jogar, quero saber se já está pronto para resenha, se vai ter resenha ou não, onde que é o pós, ou se vai para casa e vai dormir. Eu não vou mentir, não. Eu sou de família. Eu vou pegar meu carrinho agora, ó. Nega véia, senão dá merda. Tem que dar uma moral a ela, senão dá merda. Mas é isso aí, então. Mas a galera, vai pra falar da resenha. Já tem ali o grupinho de solteiros, já para poder ir num pagodinho e tal, ou você tá de fora, nem disso sabe? Nunca nem ouvi falar dessa resenha aí. Lavou as mãos, ó. Já apertei ela aqui, ó. Rapaziada, é tudo gente boa, é tudo correto. Aqui só tem anjo. Tá certo, valeu, Carlinhos. Bom, chegando aqui quase ao fim, os últimos jogadores passando por aqui. Vai lá, tenta chamar o Jacota ali no finalzinho. Quase teve uma oportunidade num lance de cabeça. Então, Lucas Fiorotti, desses próximos jogos, então. O diretor mandou a gente correr, que vamos tentar pegar alguém da Portuguesa nessa saída. Vamos falar da Portuguesa, então. A Lusa já coloca um pezinho ali na próxima fase, segue com essa distância na frente, 21 pontos, quase naquele número mágico de 22, mas com 21 deve classificar, né? Com certeza, a Lusa veio muito bem durante toda a competição, né? E hoje conseguiu fazer um jogo seguro. Acho que a Lusa volta com resultado positivo para cá. Um 0-0 contra o vice-líder fora de casa, até visto como resultado positivo, imagino eu. E agora basta manter o mesmo ritmo que veio durante a competição para conseguir a classificação. E agora tem o Cristiano chegando aqui para conversar com a gente. Camisa 10, capitão da Lusa. Conversou com a nossa equipe ao fim da partida, Cristiano. Um empate importante para a Lusa, né? Porque segue nessa distância na liderança, já quase classificada para a próxima fase. Qual a sua avaliação aqui no pós-jogo do Arquibancada Digital? Como nós conversamos ali no campo ainda, nós entramos para vencer, mais um pontinho para a gente, tendo 4 pontos de distância para o segundo colocado, que é o Rio Branco, foi muito importante. E no caso agora temos mais 2 em casa. Nessa sequência boa que a gente tem tido em casa, 100% de aproveitamento, nos deixa no caminho, como você falou, muito perto da classificação e é buscar essa classificação o mais rápido possível e, consequentemente, fazer o maior número de pontos possível também para a classificação geral, né? A bola não chegou muito ali no seu pé, né? No primeiro jogo, lá na ida, você conseguiu marcar 2 gols, foi o nome da partida, mas nesse jogo de ali estava muito marcado, né? São situações do jogo, né? Mas eu saio bem contente com o nosso segundo tempo, foi um segundo tempo muito sólido da nossa equipe. Não demos chance alguma para o Rio Branco e conseguimos envolver eles com passes rápidos, que é nosso estilo. O campo também não permitiu muito o nosso estilo de jogo hoje, mas no geral nós saímos contentes com o nosso desempenho, que é o mais importante, dar sequência nesse segundo tempo que nós fizemos. Falando um pouco sobre esse posicionamento, né? A gente tem o Marcelo Freitas e você que jogam ali meio que quase na mesma faixa de campo, são meias que gostam de chegar também no ataque, que pisam, que fazem gols. E o Marcelo estreou no último jogo, fez o gol, esteve hoje de novo. Como que tá ali dividir o campo com o Marcelo Freitas, que é experiente também? É fácil jogar com um jogador bom, né? Isso facilita muita coisa. Nós tínhamos o Rildo, que é característica parecida com a do Marcelo. E o Cauã nos posiciona muito bem. Nós temos várias formas de jogar e eu hoje fiz várias funções durante o jogo. Eu estou acostumado, né, em fazer as funções que o Cauã pede. O Marcelo também está entendendo o trabalho e as funções que nós temos que fazer. E agora o Marcelo foi o segundo jogo, tentar dar sequência para cada jogo mais e mais a gente entrosar, que daqui a pouco, depois que nós carimbarmos a vaga, vai chegar o mata-mata e aí é a hora que vai valer. Valeu, obrigado, Cristiano, camisa 10 da Luz. Agradecer também a assessoria de imprensa Portuguesa, que recebeu aqui a nossa equipe do Arquibancada Digital, durante também a transmissão, sempre solícitos aqui toda a equipe que veio lá de São Paulo. Laurinha, Portuguesa já colocou o pezinho lá. Ninguém chega mais, será? É difícil. Em relação à pontuação, Vitor, vai ficar complicado. Mas assim, a gente ainda tem uma segunda vaga ali, que pode ser de um dos times capixabas, é o que a gente espera, né? Será que o Porto agora também, mesmo com aquele empatezinho, também 0-0, complicou, né?
Cara, difícil, né? A gente já tá chegando nessa reta final dessa primeira fase. Eu acho que a trajetória do Porto até aqui poderia ter sido diferente, não tem como negar. Mas a gente fica na esperança, né? Futebol, a gente sabe que pode mudar a qualquer momento, então a gente vai ficar aí na esperança, tanto do Porto quanto do Rio Branco, de se classificar aí junto com a Portuguesa, provavelmente, né? Agora eu vou jogar pra vocês, que o Cristiano também, ele é galanzão, né? Mas olha aqui, eu vou fazer igual o Robson Maia, olha o Cacazinho aqui, você de casa, Cristiano que é um homem mais experiente, o Cacazinho que é mais jovem, promissor aqui. Vou abrir a votação pra lá, ele tá sem graça. Vamos falar do Porto, Fiorotti? Vamos falar do... Tava lá em Vamos, cima acompanhando. respira isso, acompanhou também o jogo do Porto, lá na Arena Inamar, contra o Água Santa em Diadema, né? Exatamente, o Porto teve muita chance. O jogo foi bem aberto, o Água Santa botou a bola no travessão do Porto, o Porto teve muitas oportunidades de marcar gols e ficou aquele gostinho de que podia ter saído com a vitória. Teve oportunidades para matar o jogo Porto-Vitória, que um golzinho levava o Porto da vice-lanterna pro G4. Acabou que não conseguiu, ficou em 0-0 e agora vai jogar praticamente a sua vida na próxima rodada contra o Rio Branco. Jogo complicado, jogo que os dois times conhecem muito bem o estádio, um jogo de futebol capixaba, né, Vitor? Porto vem dando assim mole, né, em algumas situações. Teve oportunidade, um homem a mais ali por vários minutos ao longo da partida contra o Água Santa. Parece que não vai, né? Parece que tá quase indo ali. O Porto vai começar em um nível de ascensão, mas acaba estabilizando ou até caindo. Muito bem lembrado, o Porto jogou esse jogo contra o Água Santa agora quase 70 minutos com um homem a mais e apesar de ter criado bastante oportunidades, se você considerar que tinha um homem a mais em campo, foram não tão eficazes assim. Não conseguiram buscar o espaço deixado por um homem a menos na equipe do Água Santa e o resultado vem, né? Acabou que, infelizmente, o Porto não conseguiu fazer nenhum gol, sai com o resultado 0-0, que talvez até antes do jogo 0-0 pudesse ser visto como resultado meio neutro, talvez até positivo, porém, pelo desenrolar do jogo, pelo contexto de como foi a partida, acaba sendo um resultado negativo para o Porto. Olha, enquanto eu vou pegar a tabela aqui, eu vou pedir a Laurinha para poder falar que a gente vai conversar mais segunda-feira os detalhes, né? Pode deixar, só complementando o que a gente avalia sempre nos programas, né, Vitor? É o time, o elenco que o Porto tem. A gente esperava que esse elenco realmente fosse aí uma peça-chave para levar o Porto para o acesso, mas não é o que tem acontecido. Vamos, como eu falei, vamos seguir na esperança. A repercussão de todos os jogos da Série D e também da Copa S, né, que está rolando, você acompanha aqui no nosso canal do Arquibancada Digital, no Papo de Arquibancada, que é de segunda a sexta, ao meio-dia. Tem uma gaguejada aqui para convidar vocês para participar de todo o debate, toda a repercussão dos jogos desse final de semana. É isso? É isso. Vamos lá, só para passar agora a tabela. Após o fechamento da 11ª rodada, a Portuguesa segue líder com 21 pontos. Logo atrás vem o Rio Branco, que também continua na segunda colocação com 17. E aí o Maricá, quem diria, surpreende, ganha do Boa Vista, cola ali no Rio Branco com 16 pontos. Fechando o G4, o Água Santa com 15. E aí o Nova Iguaçu, que a gente achava que já tinha ido, também acaba colando com 14 pontos. Pouso Alegre, que estava no G4, cai após essa derrota. E Porto Vitória com 13. Então Porto está ali a 2 pontos. Se vencer o Rio Branco, aí tem que contar com várias possibilidades e resultados para poder subir, mas pelo menos colar ali no G4. Para a equipe do Porto é muito importante a próxima partida. E fechando ali, quem já foi de arrasta para cima, o Boa Vista com 9 pontos. Alô, André Balada, vamos querer. Tá só comentando Copa Mundial de Clubes, tá lá com o Fred. É, meu presida, vamos querer. Ó, vamos chamar para as transmissões de amanhã? Isso, vamos. Amanhã temos Desportiva e Defensa e Justiça, às 10 horas da manhã, lá no estádio Engenheiro Araripe, com transmissão... 11? É porque Ah, mudou para onde de novo? Então, 11 horas... acontece. 11 horas, então, Desportiva e Defensa e Justiça. O pré-jogo começa... 10. Às 10. Então, estava quase certo, 50% certo. Às 11, então, Desportiva e Defensa e Justiça no Arquibancada Digital, viu? Canal oficial da Vitória Cup. E para fechar essa competição, às 5 horas, 4 horas, temos Cruzeiro e Banfield. Aqui no Kleber Andrade, também cobertura completa do canal oficial da Vitória Cup, com pré-jogo também, sempre uma hora e meia antes, você fica ligado lá no canal. E para saber de tudo isso, segue a gente lá no arquibancada.digital no Instagram, aperta o sininho lá no YouTube, aproveita também para inscrever, já aperta o dedo no like, como que é?
É no like, no joinha, se inscrever é muito importante, Vitor. Reforça isso, tá? Vamos se inscrever lá no Arquibancada Digital, a gente está quase batendo meta. Tem a comunidade também. Tem a comunidade. Só acessar lá no Instagram, arquibancada.digital, que tem um link da nossa comunidade. Lá tem sorteio de copo, camisa e muito mais. Fechamos? Rapidinho. Pouco se fala sobre a semelhança de Cristiano e Nenê Bonilha. Eles se parecem, eu não tô ficando maluca. Não parece? Não parece, Ingrid? Eu tava aqui, eu fiquei... Parece e parece muito, mas o Nenê tava com outro cara que não é jogador, que parecia também ser da mesma família. Será que eles estão meio perdidos aí? A idade, o Cristiano é um pouco mais velho, né? Mas eu ainda sou mais o nosso Lucas Fiorotti aqui. É não? A gente repercute isso também no papo de arquibancada. Então, Vai ter votação lá no Papo de Arquibancada. Cristiano, Nenê Bonilha ou Lucas Fiorotti? Bom, a gente vai, claro, repercutir também Copa Espírito Santo. Tivemos um jogo, né? Rio Branco de Venda Nova e Desportiva 0-0. Amanhã tem Capixaba contra Real Noroeste. E aí na segunda-feira temos mais partidas. Na terça a gente vai repercutir os jogos que aconteceram e também falar dos próximos jogos na Copa Espírito Santo. Futebol Capixaba passa no Arquibancada Digital. Pra gente finalizar, vamos fazer aquele agradecimento? 1, 2, 3 e... Valeu, Arquibancada!